povo! Tá começando mais um vídeo aqui pro canal e como vocês viram no título, o tema de hoje é polêmico. Então, ó, como sempre, os comentários estão liberados. É nesse lugar que a gente vai debater, conversar. Eu quero muito ouvir a opinião de vocês. Então, vamos trazer aí muitas coisas no comentário. E também dizer que esse vídeo não saiu só da minha cabecinha. Em um dos meus últimos vlogs, inclusive, eu passei por uma situação. Falei um pouquinho pra vocês e tiveram muitos comentários pedindo para que eu falasse como é a visão das mulheres brasileiras aqui no exterior. E aí eu vou trazer, obviamente, o que eu penso, o que eu vejo e também quero muito debater com vocês, como eu já disse lá nos comentários. Mas se é a primeira vez que você tá me vendo, já se inscreve aqui no canal, não esquece disso. Se você já foi inscrito, inclusive, vê se o YouTube não tirou as suas inscrições, tá? Porque geralmente isso às vezes acontece. E é claro, vai deixando o like pra eu entender que esse conteúdo foi bacana e que inclusive eu possa trazer outros aí nessa temática. Mas deixa eu parar de enrolação e vamos logo pro vídeo, porque tem muita coisa bacana que eu acho que vocês vão se surpreender. Antes de sentar aqui na frente dessa telinha para conversar com vocês, eu dei uma olhada nos outros vídeos aqui do YouTube. E eu percebi que as meninas falam sempre a mesma coisa, mas vocês sabem que eu vou ir por outro caminho. Porém, o que muito me surpreendeu foi os comentários. E principalmente aqueles que eram escritos por mulheres, que estavam meio que discordando das meninas e defendendo, trazendo uma outra percepção, que eu acho que é mais machista do que realmente o verdadeiro ato. Porém, a gente precisa entender que nem todo mundo tá na mesma percepção que a gente, e eu tô fazendo esse vídeo bem ciente que possivelmente alguém vai discordar por aqui. E também falando outro ponto, a gente precisa entender que isso não é de 2021, não é depois do YouTube. Isso vem lá atrás da nossa história, na época, inclusive, da invasão do Brasil. Porque se vocês não sabem, nas cartas que eram enviadas falando as coisas que eram vistas por ali, uma delas estava dizendo que o povo que ali vivia não escondiam as suas vergonhas, ou seja, andavam nus. Coisas que para eles eram abomináveis, né? Então, a partir dali, a gente já é descoberto para o mundo como pessoas que não tinham vergonha. Que o Brasil é o país do futebol e do carnaval, isso eu tenho certeza que vocês sabem, porque até o próprio Brasil vende para fora essa imagem. Apesar da gente ter coisas maravilhosas, mas o que fica na cabecinha dos estrangeiros é justamente isso. E falando de carnaval, a imagem que eles têm na cabeça é sempre as mulheres pretas vestidas com roupa de carnaval. Na verdade, só com tapa sexy pintada, né? Então essa é a primeira imagem que eles têm. E principalmente também, não posso dizer, dos grandes carros alegóricos aí, dos carnavais do Rio de Janeiro. Então, trazendo essa imagem lá da história e principalmente essa venda do carnaval, obviamente que eles sempre vão ter essa visão de fetiche sobre os corpos das mulheres brasileiras. É como que se para eles nós fôssemos as mulheres número 1, principalmente em relação à hora H. Eles sempre acreditam que nós estamos dispostas, prontas. E quando eu falo que isso acontece constantemente, existem duas coisas muito importantes que vocês precisam saber. Primeiro, na TV daqui é muito comum todos os filmes que existem ou Brasil ou brasileira, a mulher sempre vai estar na posição de ou trabalhando com isso ou querendo casar com um estrangeiro para conseguir a sua documentação. Inclusive, esse filme que eu vou deixar aqui é um dos piores. Para que vocês consigam entender, ele é um político que tem a sua esposa e tem uma brasileira como amante. E essa brasileira, inclusive, ela é ilegal. Nesse processo que ele é eleito, a polícia vem investigar ela, inclusive vai deportar ela. Ele, no palanque, para todo mundo ver, descarta, diz que nem conhecia ela e que, inclusive, o nome da menina que ele chama é só uma letra, na intenção de dizer que até a menina também é uma pessoa qualquer.
Então, esse filme, passando na televisão, mostrando, inclusive, a mulher muito bonita e também trazendo essa percepção dentro da comédia, é mais preocupante ainda. Porque é aí que se leva na brincadeira, na esportiva e que eles vão alimentando essa ideia. Eu poderia enumerar vários filmes pra vocês aqui. Eu tenho, inclusive, algumas coisas gravadas. Não sei se eu vou conseguir colocar aqui no vídeo. Se eu conseguir, vai ser até melhor. Porque eu sempre fico muito chateada com isso. Porque a imagem que é vendida é muito difícil. E para que a gente possa desconstruir isso, principalmente para as pessoas que estão em um relacionamento, também é bem complicado. Porque por mais que eles nos conheçam pessoalmente, mas a gente precisa entender que lá no inconsciente desses homens estão dizendo tudo aquilo que eles foram educados e criados. Assim como a gente também com outras coisas. Como, por exemplo, pessoas cis com pessoas trans. Mas, Luciana, o número de brasileiras que vão para a Europa para fazer esse tipo de trabalho é muito grande. Não é também por isso que eles pensam dessa forma? Mas para que vocês tenham noção, mesmo as pessoas que trabalham com isso se sentem muito incomodadas porque não tem um minuto de paz. Inclusive no mercado, no salão de beleza, andando pela rua, passeando com seu cachorro. Não existe paz. É 24 horas as pessoas sempre nessa intenção. Ressalto pra vocês que eu tô falando muito desse lugar aqui da Itália. Então, se vocês forem de outro país, inclusive, deixa aí nos comentários se você tem outras percepções. Eu não sei se acontece a mesma coisa com turistas, já que a grande maioria das pessoas sempre vem acompanhado. Então, não sei como funciona, mas quando você tá morando, que você tá fazendo aí as suas atividades normais, são situações descaradas. Do levar o papelzinho, que também acontece muito no Brasil, como chegar, encostar, pedir o número, perguntar onde é a casa, como pode ir, que horas pode ir, mesmo você estando apenas simplesmente sentada lá no ônibus. Alguns deles, inclusive, quando você responde mal ou quando você se revolta porque tá invadindo o seu espaço, tá sendo de uma forma agressiva, inclusive, eles não gostam não, tá? Se revoltam. Tem alguns deles, inclusive, que te xingam dizendo a seguinte coisa: você veio aqui pra isso ou você faz isso. Sem sequer ter, no mínimo, um pouco de respeito. Também é importante dizer, e eu sei que muita gente vai falar aqui nos comentários, que a gente não pode generalizar. Obviamente, como em tudo na vida, nem 100% das pessoas vão ser dessa forma. Mas a gente precisa entender o número maior de pessoas que fazem representa como um todo tudo aquilo que as pessoas têm noção. É muito difícil falar sobre esse assunto justamente porque tem pessoas que vão viver outras realidades. Então, para resumir, infelizmente, ainda nós somos vistas como as mulheres super, hiper, megas gostosas do carnaval. As mulheres que estão sempre disponíveis ou que inclusive estão sempre prontas para qualquer relacionamento, pois sabem e acreditam que a gente sonha em estar aqui. Inclusive, tenham muito cuidado com esse tipo de homem que chega por aí dizendo que é mil maravilhas, que é o melhor homem do mundo pelo Facebook, pelas redes sociais, tentando te encontrar. Não façam ou não venham sem vocês conhecerem, ter um contato maior, inclusive até a passagem de volta, porque pode ser, né, que tem alguma coisa aí. Mas, infelizmente, nós não somos vistas apenas com os olhos que somos mulheres trabalhadoras, mulheres dedicadas, mulheres, inclusive, um pouco até mais românticas, eu acredito, como a Europa como um todo, as pessoas são um pouco mais frias, mas sempre existe um fetiche sobre os nossos corpos. E isso, vocês precisam entender que não é bacana, que não é legal. Infelizmente, tem pessoas que apoiam, que acham o máximo se sentir nessa posição. Mas isso incomoda muito e em alguns momentos a gente apenas é vista como isso e as nossas outras qualidades são esquecidas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem atentas, mulheres, inclusive com os convites aí nas redes sociais. Beijos e até o próximo vídeo.